Essa nova série, irmãos, ela vai nos contar um pouco de grandes feitos do nosso Deus. Então é muito gostoso quando nós olhamos para certas histórias. A Bíblia é maravilhosa, toda ela útil, né, para o nosso ensino, para nossa repreensão, correção e para nos educar, para nos ensinar na justiça. Algumas histórias, algumas narrativas, elas nos animam, porque mostram o quanto Deus é poderoso, presente na vida do seu povo. E quem está com Ele não tem nada a temer. Mostra o quanto Deus se importa com os seus. E passagens como essa de hoje, né, vão trazer para nós, espero, né, não só uma exortação, um chamado, né, a proclamar esse Senhor, mas um ânimo de saber quem é que cuida de nós, o tamanho que não dá para mensurar desse Deus, o tamanho do seu poder, a maneira criativa como Ele move o mundo para guardar, para proteger, para sustentar os seus filhos, o seu povo. Então é extraordinário pensar que aquilo tudo que nós vamos ler aconteceu de fato. E nós cremos, nessa igreja, crê na literalidade das narrativas bíblicas. O que nós vamos ler aqui aconteceu de fato, cada detalhe. Não há nenhum tipo de imaginação de autor, né? Não há nenhum tipo de alegoria ou de história com E, né? Aquela invenção humana. Mas como pode? Aconteceu desse jeito mesmo? Sim. Então, enquanto nós estivermos lendo a passagem, procura entrar nela com a sua imaginação, com a sua mente. E mais do que isso, sempre crendo, no momento que você está lendo a passagem, imaginando-se nela, que o mesmo Deus daquela época, no caso do texto de hoje, 800 anos antes de Cristo, o mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje, que pode fazer e faz milagres, maravilhas, levanta a gente desenganada pelo médico da cama. O mesmo Deus que continua trazendo restauração para casamentos onde ninguém mais via solução, para conexões de fé. O mesmo Deus que continua tirando do inferno e transportando para o seu reino de amor. E quem sabe hoje pode ser o seu dia de entender isso, entregar sua vida para Ele. É o mesmo Deus. Encontros ordinários, mas com momentos extraordinários. Não tem como estar na presença de Deus e não desfrutar de momentos extraordinários. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro dos Reis. Esse é o principal texto do capítulo 7. Capítulo 7. Mas nós vamos olhar o primeiro ponto dessa mensagem de hoje. Ele vai expor a precariedade da época, o contexto, a situação em que o povo de Deus se encontrava nesse contexto que precede aí o capítulo 7. Então nós vamos abrir primeiramente no capítulo 6. Eu vou projetar aí, mas se você também quiser acompanhar na sua versão, então pode abrir também nela. Como eu falei, isso aqui, esse contexto aqui, ele se dá aproximadamente 800 anos antes de Cristo. Isso aqui numa época onde o reino de Israel estava dividido. Então, essa passagem que nós vamos ler, ela faz referência ao chamado Reino do Norte, que tinha por capital Samaria, tá bom? Não estamos falando do Reino do Sul, de Judá, mas sim do Reino do Norte. Havia um império sírio, do qual seu rei era chamado de Ben-Hadad. Haviam outros Ben-Hadads, é como se fosse um título, né? Então, esse aqui é um deles.
tá? E na época em que ele reina sobre o povo da Síria, o rei do Reino do Norte, o rei de Israel, era chamado Jorão. Esse camarada era filho do tal do Acabe, aquele da Jezabel. Alguns que conhecem a narrativa bíblica vão se lembrar bem de Jezabel, de Elias, né? Agora então, depois do reinado de Acabe, seu filho, então Jorão, vai reinar em seu lugar, no reino do norte, Israel, que tinha por capital Samaria. E talvez uma das épocas mais difíceis, e precariedade, né, é sinônimo de muita dificuldade, de pobreza, de miséria, né, de situação delicada, aqui especialmente em termos econômicos, políticos, mas econômicos principalmente. Porque o que acontece nesse momento aqui é que Israel é sitiada pelos sírios. É uma estratégia de guerra que se usava muito. Então imagine que aqui está a fortaleza de Israel cercada por muros. Mas o que o exército inimigo faz? Ele não invade, ele apenas fica em volta, ele sitia, né? Ele acampa-se em volta e não deixa ninguém entrar e ninguém sair. E o que começa a acontecer ali? Né? Esse povo, então, ele vai, com o passar dos dias e meses, né, ele vai empobrecendo, porque nada pode entrar na cidade para supri-la, nenhum tipo de mantimento. Ninguém pode sair para buscar e ninguém pode chegar para trazer também, porque o inimigo está sitiando. E com o passar do tempo, a miséria vai se instaurando na cidade. E aqui o contexto vai mostrar muito bem isso, nessa época. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Consultando aí alguns comentaristas que fizeram, né, essa conta, trazendo para a nossa realidade em reais, uma cabeça de jumento. Alguém já provou dessa iguaria alguma vez na vida? Até porque isso não era consumido, né? Mas a situação era tão extrema que uma cabeça de jumento era vendida a aproximadamente R$ 2.200. R$ 2.200. E aí, uma caneca de esterco de pomba, aproximadamente R$ 140. R$ 140. Esterco de pomba, uma caneca, R$ 140. Bom investimento, né? Mas, gente, aqui para nós é tranquilo. Mas eu não sei se alguém aqui, espero que não, né, já passou fome. Quando eu falo isso, eu não estou falando de ficar algumas horinhas sem comer. Talvez um dia. Fome, extrema fome. E os recursos todos, né, já tinha pouco recurso, né, e o que tinha era dessa forma aí, vendido desta maneira. Um dia, então, verso 26 ali, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! O rei respondeu: se o senhor não socorrê-la, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? E olha o que ela vai dizer. Depois que ele pergunta, qual é o problema? Então ela responde, esta mulher, então elas estavam em duas ali, ela me disse, olha a precariedade, gente, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. Parece, se coloca na história, gente. Tem como passar batido uma informação dessa? Você pode se imaginar numa situação dessa? A fome era tanta, a situação era tão precária. Isso é real, isso aconteceu.
Duas senhoras, eu não consigo imaginar. Eu poderia imaginar o contrário, né? Eu me doando para que meu filho, se precisasse, comesse uma parte. Toma aqui, meu filho, come esse braço aqui, vai. Nem sal tinha, vai sem sal mesmo. Mas a gente brinca aqui, irmãos, mas imagina a situação. Duas mulheres, talvez já na loucura, né? Combinaram, não sei que tamanho que tinha esses filhos aí, o texto não entra nesse mérito, mas combinaram de entregar os filhos para a refeição, porque era o que tinha. Então elas combinaram, cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez agora de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Você imagina? E elas foi reclamar com o rei sobre isso. Quando o rei ouviu as palavras dessa mulher, rasgou as próprias vestes. Imagina o rei como responsável maior ouvindo um relato desse. Canibalismo. Chegou ao ponto de pessoas serem mortas para serem servidas como refeição. Canibalismo. Mãe matando filho para comer. E aí no verso 31 ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Eliseu é o profeta de Deus. E aqui no verso 31 nós vemos que diante da situação, o rei, ele tem, né, ele toma uma atitude de culpar primeiro o profeta. Depois vocês vão perceber que ele vai jogar a culpa da situação toda, da precariedade, né, no próprio Deus. Contudo, versículo 32, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Ou seja, vocês estão vendo? Estão ouvindo aí? O rei mandou um mensageiro e o rei está vindo atrás. Eles querem me matar, fechem a porta. Ainda enquanto, né, lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: esta desgraça vem de quem? A quem o rei está culpando aqui? Deus. Esta precariedade, essa desgraça toda vem do Senhor. Porque devo ainda ter esperança no Senhor. E aqui é um ponto muito importante para nós avaliarmos a nossa fé, a nossa condição. Claro que longe de nós passar por um extremo, uma extrema precariedade como essa. Mas situações precárias acontecem nas nossas vidas. Isso pode se dar no âmbito dos relacionamentos. Às vezes você está atravessando uma relação precária. Pode ser com seu esposo, sua esposa. Pode ser entre pai e filho. Pode ser entre irmãos, parentes próximos, irmãos em Cristo, da mesma igreja. Pode ser que esteja enfrentando uma situação precária no seu emprego, no relacionamento com o seu chefe, com o seu empregado. E Deus permite que situações como essa aconteçam. Muitas delas por nossa própria culpa, a maioria delas, né? Por nossa própria culpa, egoísmo, orgulho, enfim, inveja, arrogância. Nós geramos situações precárias de relacionamento. Pode ser também uma situação precária na questão da saúde. Pode ser que você conheça alguém que está com a saúde bem debilitada. O nosso sistema de saúde é precário no nosso país. Então, quando você tem um problema de saúde, eu não sei se você é igual a mim, mas a gente pensa muito para ir num hospital. Porque chega lá, demora. Isso eu estou falando de quem tem convênio, tá? Nem vou falar de quem não tem. E aí, quando você marca, às vezes marca lá para frente, e quando chega o dia, demora para ser atendido. E quando é atendido, talvez o médico nem olha direito.
e já passa lá um remédio, alguma coisa, ou vai marcar um exame que para fazer também vai demorar mais meses, e assim vai. Situação precária. Talvez tem gente que está travado na cama. Talvez você nem conseguiu chegar aqui hoje fisicamente porque a sua saúde está precária. Questão econômica precária. Pode acontecer também, você está desempregado, já há meses ou anos, e tentando se recolocar no mercado e não consegue, porque a situação também é precária, no geral, não tem emprego. É difícil, claro que muitos se acomodam, tem, um pouco, aí a preguiça talvez domina, de sair para batalhar, mas nós sabemos que não é fácil, a coisa não está fácil. E talvez no seu caso, que eu não conheça no particular, esteja a situação realmente muito precária. Você está precisando até do básico ali. Graças a Deus por essa igreja que tem ajudado muita gente aqui de casa, gente de fora, nessa questão econômica. Né? Gente que precisa ali do básico, do arroz, do feijão. Gente que não tem condições de pagar uma conta de água. Mas a pergunta, essas questões precárias, elas advêm a todos nós em certos momentos da vida. Mas a pergunta é, como você reage diante disso? Você se vê na responsabilidade de tomar uma decisão, uma atitude, e muitas das vezes, a primeira coisa que a gente faz não é colocar o joelho no chão e pedir misericórdia a Deus. É o contrário, culpar a Deus pela situação, porque nós nos colocamos numa posição de alguém que não pode, como filho de Deus, como servo de Deus, não pode passar por certas situações, porque você olha lá para fora, como o salmista também olhou, vê os ímpios prosperando e vê a sua situação precária e fala, como é que pode um negócio desse, Senhor? O Senhor me disse que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus de todos os recursos, tudo vem do Senhor, mas aquele que te nega, prospera, e eu que te adoro, passo dificuldade e necessidade. Como pode uma coisa dessa, Senhor? Como o Senhor permitiu? Como que o Senhor fez um negócio desse acontecer comigo? Né? Deixou acontecer isso aqui na minha casa, com minha família, com minha mãe, com meu pai? Por quê? Né? Sem emprego, eu sou um servo do Senhor, eu não posso passar esse tipo de coisa, Senhor, que vergonha. Onde está o Senhor nessa hora? Então é muito fácil culparmos a Deus, culparmos as pessoas, colocarmos a culpa nas circunstâncias e nunca olhamos para dentro de nós. Esse rei aqui, claro que não temos tempo mas ele não era um rei temente a Deus. Ele tinha ali o protocolo, para o povo de Deus, mas ele não era um rei temente a Deus. Ele só buscava Deus assim para resolver a sua, como muitos crentes fazem, só lembra de Deus quando está no aperto e recorre a Deus como última opção para tirar ele do buraco. Mas antes disso, olha aí, começa a blasfemar, começa a jogar toda a culpa e quer ir contra todos aqueles que estão submissos ou que são servos de Deus. Então todos são culpados nessa hora. A igreja se torna culpada, o pastor da igreja é culpado, porque eu vou nessa igreja, mas a minha vida não melhora. Então, a situação precária, ela prova muito a nossa fé. É nessas horas de dificuldade que realmente nós mostramos quem nós somos para Deus e para as pessoas. E aqui esse rei fraquejou mais uma vez. Esse rei que foi tão ajudado por Deus, se vocês lerem um pouquinho antes, o próprio Eliseu intercedia por ele quando a Síria antes queria atacar. Deus revelava por onde o exército inimigo viria e falava para o rei, desvia dali. E o rei por várias vezes foi salvo pela intervenção de Deus por meio do seu profeta. Ele nem está lembrando disso, ele está dizendo que a culpa é de Eliseu e a desgraça toda vem do Senhor. Continuando aqui, Eliseu, já entrando ali no capítulo 7, vai responder, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Uma profecia de esperança aqui, no meio da precariedade. Alguém
alguém trouxe uma palavra de esperança. O oficial em cujo o braço o rei estava se apoiando, e aqui é interessante esse texto também, né? Porque toda essa atitude desse rei, né, a gente começa a pensar, uma coisa explica a outra, né? Olha o camarada né, com quem o rei provavelmente trocava ideia e pedia conselho, né? E ouvia os conselhos, né? Esse cara vai dizer para o homem de Deus assim: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Um incrédulo, um homem que não tinha fé, pelo contrário, né? Ele estava jogando contra. O profeta vem trazer uma palavra de esperança e ele vem para desanimar. Talvez você, no meio da precariedade, cuidado com que tipo de pessoa você tem andado. Até gente que se diz de Deus, mas nessa hora, ao invés de olhar para Deus e pedir misericórdia, e olhar para a palavra de Deus e buscar esperança na palavra, só ajuda a desanimar ainda mais, a deprimir ainda mais você, né? Inclusive dá conselhos desse tipo aí. Não, Deus esquece, não adianta, vamos lá, Deus não está nem aí com você não, né? Ele se esqueceu da gente. Acorda, né? E aí então Eliseu vai advertir esse homem: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Aqui então a situação precária, mas com uma ponta aqui de esperança trazida por alguém que tinha comunhão com Deus, alguém que tinha a palavra de Deus na sua boca, um profeta do Senhor. É com esse tipo de gente que a gente tem que andar. Gente que conhece a palavra, que tem esperança no Deus vivo, que na hora da situação precária vai nos fazer olhar para cima, para Deus. Deus está no controle. Essa semana que nós vamos passar orando juntos, nós vamos reunir pessoas assim, que mesmo diante de situações precárias que serão colocadas ali, nós vamos olhar para aquele que está acima de todas elas. Para aquele que tem uma palavra de esperança, uma palavra de poder para os seus servos. Isso não significa que a situação, as circunstâncias vão mudar, mas o nosso coração, em meio às circunstâncias, ele vai ser alinhado ao Deus Todo-Poderoso, Deus que dá toda a esperança e que já nos garantiu que nesse mundo nós poderemos ter aflições, mas que nós devemos ter um bom ânimo, porque Ele venceu, Ele já venceu esse mundo e nós somos dele. Agora nós vamos para o segundo ponto. O Deus da provisão vai se revelar. E nessa hora vai mostrar o seu sustento para aqueles que acreditam nele. O Deus da provisão agora vai colocar em cena 4 leprosos. Nós vamos ler dos versos 3 ao 8. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Lembra da situação precária? Eles, além de tudo que estava acontecendo, né? E ali a profecia que Eliseu acabou de falar, né? Voltando ali, ó. Deixa eu ver onde é que estava ali. Ele até fala de... Ah lá. Tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Profecia dele. Lembra que uma cabeça de jumento custava R$1.200? Ele está falando: amanhã vocês vão comprar aqui, ó, uma medida de farinha que dá mais ou menos 8 litros de farinha por R$20. 8 litros de farinha por R$20. Os nordestinos agora falaram: glória a Deus, né? 8 litros de farinha por R$20. Tá bom para vocês? Tá bom, né? Então, os leprosos, diante daquela situação, eles disseram assim: por que ficar aqui esperando a morte? Tomaram uma atitude também. No meio da situação precária, atitudes devem ser tomadas. O rei tomou uma: jogar a culpa em Deus, querer matar o profeta. Esses leprosos resolveram então, se resolvermos entrar na cidade, eles dizem, né? Estão pensando ali. Se a gente entrar aqui na cidade, a gente é leproso, o leproso tinha que ficar fora da porta da cidade, porque a lepra é uma doença contagiosa e era tida como uma maldição. Então os leprosos eram marginalizados, segregados. Ok? Então eles já ficavam lá fora.
mesmo na situação boa, por causa apesar de tudo que estava acontecendo, ainda tinha uma lepra. Então eles estão conversando ali, o cara está falando, opa, peraí, pegar meu dedo aqui, está falando, continua, né? Se resolvemos entrar, vamos morrer de fome. Se ficarmos aqui, também vamos morrer. Ou seja, se correr, o bicho pega, se ficar, né? Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, nós temos uma chance, né? Viveremos. E se nos matarem, tá aí, ó. Morte matada ou morte morrida. Qual que você quer? Né? E eles estavam pensando, o que é melhor fazer? Ficar aqui parado, esperando as coisas acontecerem? Não vai. Nós vamos morrer aqui. Entrar lá, também já, né? A coisa está feia. Se tivesse tudo bem, já seria ruim entrar. Agora, pior ainda. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o meio do campo dos inimigos e vamos chegar lá. Se eles tiverem misericórdia, talvez a gente encontre alguma coisa para comer. Se não tiver, eles vão matar e acaba logo com o sofrimento. E pronto, chega, vamos embora. Eles tomaram uma decisão. Ao anoitecer, então, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Olha que interessante. Agora vem a provisão. O Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que eles disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Gente, vocês podem entender o que aconteceu aqui? Vocês conseguem imaginar? 4 leprosos caminhando, né, rumo àquele acampamento. Como seria, né? 4 doentes caminhando. Que barulho isso faria? Talvez um negócio meio arrastando assim, né? Imagina. Mas esse barulhinho insignificante se transformou num estrondo, com o barulho de um grande exército, com cavalos de guerra. Você pode imaginar o barulho disso? Um grande exército com cavalos de guerra. Deus transformou o arrastar de 4 leprosos num som estrondoso de um exército. Você pode imaginar isso? Uma vez, conta essa história de uma senhora, lá no Rio de Janeiro, voltando da igreja, com a sua Bíblia, sozinha, já escurecendo. E quando ela tem que passar por um lugar, parecia tipo um túnel, uma passagem assim, ela olhou lá no final dessa passagem 2 homens. E ela logo pensou, meu Deus, né? Era muito comum assaltos, enfim, né? Uma região perigosa, Rio de Janeiro, né? Essa fama, né? E nesses lugares mais de periferia, enfim. E essa senhora voltando da igreja, como fazia, ela se deparou com isso, e ela só pôde então, não tinha como, né? Porque se ela fala, se eu for voltar, aí eu dei sinal, eles vão correr atrás de mim, eu não tenho condição, eles vão me alcançar. Uma senhorinha. Então, Senhor, me livra, Pai, eu vou. Né? Seja o que o Senhor quiser. E ela orando ali, Senhor, me protege. E quando ela estava se aproximando dos 2 rapazes, ela passou por eles, deu boa noite. E eles, boa noite. E o outro, boa noite. E ela continuou andando, só esperando. E ela ouviu os rapazes continuarem. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E aí, daqui a pouco, ela escuta um falar. Não disse, mano? Esses crentes só andam em bando. O que aconteceu ali? Não se sabe explicar, mas aqueles homens viram um grupo de pessoas atrás daquela senhora.
O que aconteceu ali? O Senhor foi à frente, protegendo, guardando, provendo o livramento, o sustento. Eu irei contigo, ainda que você ande por um vale de sombra de morte. Deus não diz se nessa ideia, é quando. Ali, ele não diz que não vai permitir que você passe por um vale. Ele diz, mesmo quando você passar por lá, e você vai passar, eu estarei contigo, a minha vara e o meu cajado vão consolar você. E eles ouviram um barulho de um exército, de maneira que eles fugiram sem levar nada, deixaram tudo para trás. Tendo chegado, verso 8, às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam também. Olha aqui, 4 leprosos agora fazendo a festa. Tinha de tudo, imagina, do bom e do melhor, deixado para trás, né? Comida e bens. E eles agora estão levados, movidos ali pela euforia, estão consumindo tudo que podem, né? E também guardando, né? Para, enfim, para o futuro. Mesmo apesar da doença, da situação, provisão de Deus. Eles acreditaram, eles tomaram uma decisão, eles tiveram uma atitude. Bom, o que a gente vai fazer? A gente está numa situação precária aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos em frente. Tá? Vamos confiantes de que ainda tem uma esperança, que tem uma saída. E Deus abençoou, Deus cuidou, Deus guiou. Quem deu aquela ideia para aqueles caras? Quem fez com que eles decidissem se levantar dali e tomar uma atitude que parecia assim, né? Estamos caminhando para a morte. Eles abriram mão da própria vida quando falaram, agora vamos, porque nós estamos indo direto ali para um lugar que a gente desconhece e pode ser que o pior aconteça, mas vamos acreditar que se tem uma esperança, o caminho é esse. E Deus proveu, mobilizou um exército e trouxe sustento para eles, provisão. E agora nós vamos entrar no último ponto, que é muito importante. Acontece algo extraordinário depois disso. A proclamação. Que ela vai apontar para uma salvação. Esses camaradas chegaram e estavam na euforia ali de consumir, de guardar o ouro, a prata, enfim. Agora eles caem em si durante esse processo. Uns começam a falar com os outros ali e eles vão dizer assim, não estamos agindo certo. Você consegue perceber a atitude do coração desses caras? O que você faria no lugar deles? Continuaria com esse plano de comer e beber, né, enfim, até vomitar comida e esconder tudo que podia? Para quem? Para quê? Mas olha o coração deles, talvez você agiria diferente. Porque a tendência aqui, esses caras eram, primeiro, marginalizados, segregados, colocados à margem da sociedade. Por quê? Por causa da lepra. A situação lá era precária. Provavelmente, esses caras passavam por humilhações, porque, né, da maneira como viviam, não tinham sequer condições de entrar na cidade. O povo provavelmente queria que eles morressem, mas esses caras estão vivos ainda. Quem sabe sobra alguma coisinha para a gente comer aí, né? Se morresse logo. Mas, mesmo em meio a tanta indiferença, tantos maus tratos contra eles, esses camaradas na hora em que estão no bom, né? Por cima da carne, eles vão cair em si e falar, não é bom o que a gente está fazendo. Este é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Gente, o que esses caras fizeram?
Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Nem deixaram ele entrar. Na porta da cidade chamaram as sentinelas e contaram. Entramos no acampamento arameu, não vimos nem ouvimos ninguém, havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Ou seja, eles não foram convidados a entrar. Até porque o pessoal podia pensar, esses caras estão armando para a gente aqui, falando que arrumaram uma provisão, mas estão querendo é que a gente morra também, para entrar aqui, né? Então, não vão entrar não, vamos conferir isso direito aí, né? O rei, então, ficou sabendo, se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu lhes explicarei que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. O rei era aquele camarada lá que só tinha conselho de gente ímpia, né, que não acreditava em Deus, que não tinha esperança. Ele era um cara desanimador, que culpava a Deus. Então, na hora em que ele recebe até uma boa notícia, ele desconfia, a ponto de falar, isso é armação. Então, mesmo quando a bênção está chegando para alguns, eles ainda acham, não, isso aqui é só para, né? A igreja está tentando aqui dar um jeitinho, Deus está querendo que eu frequente mais a igreja, comece a participar de IPG, isso é tudo para depois eu vir... Tem coisa aí por trás, não é possível, é bom demais para ser verdade. Querem meu dinheiro. Alguma coisa tem aí, né? Pessoal crente aí não querem nada em troca, só querem dar, servir, não, alguma coisa eles querem, tem coisa, não é assim que talvez você já tenha falado isso, ou já ouviu alguém falar a seu respeito, quando você quis dar uma boa notícia, ajudar alguém. E o rei estava desconfiado. Um dos conselheiros, verso 13, responde, mande alguns então, homens, apanha aí 5 dos cavalos que restam na cidade, e o destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, com toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir. Ou seja, não, rei, beleza, vamos fazer o seguinte, manda aí uma comitiva, se for verdade, eles vão voltar e vão... a gente vai entender que a coisa é boa. Se for mentira, eles vão ficar. Os últimos 5 cavalos vão morrer, né? Os homens também, a gente vai saber que realmente era uma emboscada. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Ou seja, eles foram no percurso onde o povo saiu correndo pelas pegadas e viram que deixaram tudo lá, roupa, arma. Então os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei, é verdade. Verso 16, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, olha a profecia se cumprindo. Tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor havia dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, imagina, né? Sem comer, sem, né? A situação precária, quando fala, tem comida, gente, olha lá, liberou geral o McDonald's ali da esquina. O que o povo faz? Sai educado, primeiro as senhoras, as crianças. Não! Sai correndo, porque nessa hora, né, gente? Vai saber quanto de comida tem, eu quero chegar primeiro, né? E o cara pode estar passando a fome que for, nessa hora o cara levanta, sai correndo, firme, né? Já viu aqueles etíopes na corrida? Diz que lá é uma miséria, mas vê esses caras correndo aqui. O prato de comida dele, gente. Então o que acontece? O povo saiu e atropelou o oficial, né? E ele o quê? Morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus disse ao rei, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha quanto 2 de cevada
serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus respondeu: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Olha o que aconteceu com o incrédulo, né? Aquele que rejeitou essa graça, a oferta, né, de confiar na esperança da salvação, acabou morrendo na sua incredulidade. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. É interessante olhar essa narrativa toda. E aqui, principalmente, a atitude desses leprosos. Quando eles viram que a coisa estava boa, eles caíram em si e falaram: não é bom isso que a gente está fazendo. Não é bom. Vamos, hoje é dia de boas notícias, boas novas. Já ouviu essa palavra em algum lugar? Evangelho. Nós não podemos ficar calados. Vamos imediatamente contar a boa notícia. Proclamar que havia salvação, havia um lugar, havia esperança materializada, havia salvação para todo aquele povo. Para isso eles precisavam acreditar e ir até lá. Eles foram proclamar. Eles poderiam muito bem ter ficado lá, porque muitos iam dizer: tá certo, eles queriam que você morresse, eles eram seus inimigos nessa altura. Guarda para vocês isso aí. Eles desejam mal para vocês. Agora vocês vão lá, que bobagem, né? Que ignorância, eles merecem morrer, vocês, Deus abençoou vocês. Não, isso não é, essa bênção não pode ficar só comigo. Hoje é um dia de boa notícia e eu vou contar, eu não posso ficar aqui calado. Há quem diga, um dos comentaristas também que eu li a respeito, claro que a história de Naamã vai ser contada aqui nos próximos domingos, mas no capítulo 5, Naamã vai até o profeta de Deus e esse profeta tem um servo chamado Geazi. Quando Naamã é curado, ele quer entregar um monte de presente de ouro e prata, né, para Eliseu. Eliseu fala: não quero nada. E quando ele vai embora, o servo vai atrás achando que o Eliseu não sabia, e vai lá pegar meio que um dízimo para ele. Não, eu mereço, né? Eu que fiz aqui a intermediação e tal. Então ele pede, ainda fala que foi o Eliseu que mandou dar um pouco de prata, né, e utensílios para mim aí. E aí, quando ele volta, ele encontra com o profeta. E o profeta fala: onde você estava? Não, não fui em lugar nenhum. Você acha que eu não estava vendo você pegando o que eu falei para não pegar? Agora, por causa disso, de ter pego, né, prata e utensílios e tudo mais, a lepra de Naamã vai ficar com você. Foi condenado Geazi. Esse autor vai dizer, esse comentarista, que um desses 4 leprosos provavelmente era Geazi, a porta da cidade. E quando eles estão ali agora, comendo, bebendo, o texto vai dizer que eles começaram a pegar o quê? Prata e utensílios para esconder. Provavelmente, esse comentarista vai dizer, isso não está sendo afirmado pela Bíblia, mas é interessante pensar assim por causa do contexto. Provavelmente, Geazi lembrou: eu fiz isso lá atrás e Deus me amaldiçoou. Eu não vou fazer de novo. E ele vai dizer que por causa disso Deus curou a lepra dele. Porque ele vai aparecer no próximo capítulo, que é o capítulo 8, verso 1, junto com o rei. Quando Eliseu, tempos atrás, tinha prevenido a mãe de um menino que ele havia ressuscitado, verso 1, saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Versículo 4. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse:
conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Esse comentarista vai dizer que, por conta dessa atitude de arrependimento de Geazi, Deus não só usou ele para proclamar essa vitória e salvação que estaria lá, mas também o curou e o fez agora se apresentar diante do rei, para contar para o rei também tudo o que ele aprendeu e viu Deus fazer por meio do profeta Eliseu. Isso é uma possibilidade, sim. Deus restaura, Deus cura. Deus não abandona um coração, não rejeita um coração contrito e quebrantado. Eu quero terminar aqui lendo alguns versículos com vocês. Efésios 2, versos 1 a 3, primeiro. Abra lá. Isso não está projetado, não. Vou junto com vocês lá. Efésios 2, versos 1 e 3. O que isso tem a ver comigo e com você, meus irmãos? O que a gente aprende com isso? Como a gente pode aplicar isso? Primeiro, tendo esse entendimento de quem nós éramos espiritualmente. Que essa passagem, essa história, mostra muito para nós o que nós somos e éramos diante de Deus. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A Bíblia fala sobre isso. Fala de uma realidade espiritual onde todo ser humano, por causa do pecado, está separado de Deus, condenado, merecedores da ira. O inferno não é injusto, é justo, porque o salário do pecado é a morte. E todo aquele que não crê, ele já está condenado. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, contaminados por uma doença, uma lepra espiritual chamada pecado, que nos condena ao inferno. Estávamos como aqueles leprosos à porta, à margem, mortos, 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 sem esperança. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 6. Versos 48 a 51. Jesus entra em cena. Ele vem diante desse mundo, dessa situação precária do ser humano, morto nos seus delitos e pecados. O salário do pecado é a morte, todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Estávamos mortos, como nós acabamos de ler em Efésios, condenados à ira de Deus. Essa é a situação precária de todo ser humano sem Deus. Você, por melhor que seja, por mais saúde que você tenha, dinheiro na conta bancária, espiritualmente você está morto. E não há nada que você possa fazer com seus próprios esforços, sua inteligência, sua sabedoria, seus recursos, não vão te garantir a eternidade no céu, porque não é isso, não tem preço humano. Mas Deus vem com provisão. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Para aqueles leprosos que estavam morrendo à margem, Deus indica um caminho onde eles vão encontrar alimento, vão encontrar vida. E Jesus vem também, e Ele é esse caminho onde nós vamos encontrar nele alimento e vida para a eternidade. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que darei pela vida do mundo. Sustento que vem do céu.
E por último, Marcos capítulo 16, verso 15. Bem curtinho, que diz assim: ordem desse mesmo Jesus aos seus discípulos, aqueles que já haviam provado dele, crido nele como Senhor, Salvador, Messias. Ele vai dizer para eles agora: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Tendo entendido isso na prática, tempos depois, esses mesmos discípulos de Jesus vão dizer assim para aqueles que queriam calar a pregação do evangelho, e mesmo sendo presos e açoitados, eles vão dizer o seguinte, Atos 4:20, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É dia de boas notícias, nós não vamos nos calar. Nós encontramos o pão da vida e é ele quem nós vamos proclamar. Nós não podemos deixar de falar. Efésios 2, 1-3, mostra a precariedade da alma humana. Mas Jesus vem como o pão da vida, dizendo: eu sou o alimento, eu sou a provisão para todo aquele que crê. E uma vez que você agora já recebeu essa boa notícia, creu, se alimentou dele, encontrou nele a esperança que tanto procurava, agora é a sua vez de proclamar essa verdade, essa salvação que só nele encontramos. Não podemos nos calar. Hoje é dia de boas notícias.